Olá, jovem, tudo bem? Professor Alex na área mais uma vez para mais uma aula nessa semana. E relembrando, como sempre, no início da aula o que nós vimos na aula anterior. Tudo bem? Lembre-se, na semana passada nós vimos aí alguns fenômenos aplicados à acústica. Alguns fenômenos que, na acústica, causam algo a mais pra gente. Beleza? Citei aqui, por exemplo, a reflexão, a refração, o batimento e também a ressonância, né? A reflexão foi aquela parte da matéria que nós mais ficamos nela, né? Porque geram subfenômenos decorrentes aí da reflexão, legal? E assim, os fenômenos que são decorrentes da reflexão, pessoal, são eco, reverberação e reforço. Lembre-se, tudo isso está de acordo com o tempo de persistência acústica. Lembra disso, né? 0,1 segundo, beleza. Citei também a refração, né? Quando o som ele sai de uma camada de ar quente, vai para uma camada de ar frio, ou vice-versa, existe alteração na velocidade do som, por exemplo, e isso causa aí algumas situações, como por exemplo em locais frios, né, próximos de lagos, como você tem na aula, o som ele é mais expansivo, né, ele alcança locais mais distantes, né? O batimento ele representa um fenômeno decorrente aí da interferência, né? Você ouve duas ondas com frequências próximas, mas diferentes, né? Próximas, e aí você tem a sensação de que houve um som com alternância de intensidade, ora maior, ora menor, né? Dá uma sensação de wom, 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 por exemplo aí. E a ressonância, né, pessoal, é aquele fenômeno que está ligado aí a você fazer um corpo vibrar, oscilar, incidindo nesse corpo aí ondas sonoras que têm frequência próxima da frequência natural desse corpo, né? Por exemplo, a nossa capacidade de audição depende desse fenômeno, né? Por exemplo, os elementos do nosso sistema auditivo têm que entrar em ressonância com os sons que nós ouvimos, por exemplo. Tá legal, pessoal? Rapaziada, na aula de hoje nós iremos, digamos assim, misturar alguns fenômenos, né? E aplicar numa área muito específica e muito importante também da acústica, que são as ondas estacionárias. Uma onda estacionária, quando você ouve falar sobre ela, você pode ter a impressão de que uma onda estacionária, né, estacionar, parada, né? Você pode ter a sensação de que é uma onda que fica parada, né? Só que isso aí já foge à regra. Porque uma onda, enquanto ela está existindo, tem duas coisas que ela não deixa de fazer. Qualquer onda, seja ela mecânica, eletromagnética, longitudinal, transversal, o que for. Mas enquanto uma onda está existindo, galera, ela está desenvolvendo pelo menos duas coisas. Primeiro, ela está se movimentando, né? E também ela está vibrando. Legal? Se uma onda para de vibrar, ela para de existir. Se uma onda para de se movimentar, ela também para de existir. E isso aí é uma coisa bem certa, né? Então não, pessoal. Não. Uma onda estacionária não é uma onda que fica parada, né? Porque isso aí fugiria aí a definição. Beleza? Uma onda estacionária, pessoal, é uma onda que ela sofre múltiplas reflexões, né, num espaço contido, num espaço fechado. Tá legal? E essas múltiplas reflexões, pessoal, geram uma interação que tem a ver com a interferência, né? Ou seja, essas múltiplas reflexões de uma onda num espaço contido, também de acordo com as interferências que elas sofrem entre elas mesmas, né? Isso aí gera um padrão de onda estacionária, de vibração estacionária. Tá certo, pessoal? Esse padrão aí é formado por conta da superposição dessas ondas, né, que estão sofrendo reflexão, e como eu citei, né, isso aí é contido num espaço fechado. Tá legal, pessoal? Bom, galera, é inevitável, né, falar das ondas estacionárias sem citar alguns exemplos, né? Vamos lá. Basicamente, o conceito de onda estacionária vai acompanhar os nossos estudos em 2 capítulos, tá certo, pessoal? Nesse capítulo agora, que eu vou falar mais sobre cordas, tá legal? E no próximo capítulo que eu vou falar mais sobre tubos sonoros, legal? Então vamos aos exemplos aí, rapaziada. Por exemplo, né, gente, as ondas estacionárias, elas aparecem em várias áreas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia.
Vou te dar alguns exemplos, vamos lá. Quando você fala alguma coisa, a sua via respiratória, a sua boca, garganta e tal, aquela coisa toda, reforça, por exemplo, um padrão de ondas estacionárias que são formadas aqui dentro, e esse padrão de ondas estacionárias é aquilo que, digamos assim, aumenta mais o poder da nossa voz. Da mesma forma que quando você escuta alguma coisa, no seu canal auditivo é formado também um padrão de ondas estacionárias, que esse padrão aí tem a ver com a capacidade que você tem de escutar, de ouvir. Tanto a parte de falar como a parte de escutar está relacionado com tubos sonoros, que é a matéria da próxima semana. Tá certo, pessoal? É inevitável falarmos sobre instrumentos de corda, né, como por exemplo o meu violão, em que as ondas que são formadas nas cordas desse violão são formadas nesse espaço contido, nesse espaço limitado aqui. Quando eu gero uma onda, por exemplo, na corda, as ondas vão subindo e descendo a extensão do braço do violão, pessoal, e elas vão sofrendo reflexões, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Essas ondas refletidas se encontram e aí forma-se o padrão de interferência, por exemplo, que é suficiente para, por exemplo, tocarmos um instrumento. Concorda comigo, pessoal? Instrumentos em geral, pessoal, instrumentos em geral, né, acústicos, consequentemente, porque os eletrônicos não. Mas os instrumentos em geral, por exemplo, um violão, por exemplo, um piano, por exemplo, uma bateria. A bateria, quando o baterista toca lá no tambor da bateria, é formado sim na pele daquele instrumento um padrão de ondas estacionárias. Esse padrão de ondas estacionárias, pessoal, reforça a ressonância daquele instrumento e aquilo ali tem a ver com o som que você ouve. Tá legal? Agora vamos entender um pouquinho melhor no exemplo da corda o que é uma onda estacionária, beleza? Olha só, gente, vamos imaginar que eu tenho uma corda esticada, certo? Como você pode ver aí, ó. Tal que, de alguma maneira, alguém vai lá, toca nessa corda e uma ondinha é formada nessa corda. Tá legal? Eu estou representando essa onda, né, como tendo aqui, por exemplo, uma crista e um vale, e essa onda está se dirigindo para a direita do vídeo. Tá legal? Olha só, pessoal. Ela está nessa posição mais à esquerda da corda, agora ela está mais no meio da corda, agora ela está mais à direita da corda. Legal? Vamos pensar que essa ondinha aqui, gente, ela vai chegar nessa extremidade fixa, lembra? Extremidade fixa. Aqui à direita, pessoal, e ela vai sofrer uma reflexão, tá certo? Aí vamos imaginar que aquela ondinha que já estava indo para a direita, que já bateu aqui e já refletiu, vamos imaginar que essa ondinha vem para a esquerda agora e ela encontre uma outra onda que foi gerada na mesma corda, só que agora está indo para a direita. Você concorda, pessoal, que uma hora uma onda vai encontrar a outra? Então, se esse tipo de desenvolvimento de onda, né, ficar acontecendo nessa corda, por exemplo, as ondinhas vão sofrendo reflexão e novas ondas são criadas, dependendo da frequência em que isso aí acontece, atenção, tá, gente? É formado um padrão de onda estacionária nessa corda, como por exemplo essa imagem aí. Dependendo da frequência, pessoal, né, em que acontece a vibração dessa onda, eu posso ter nesse espaço fechado, nesse espaço contido aí, uma figura, né, uma figura que representa um padrão de ondas estacionárias. O que você está vendo aí, pessoal, é um resultado de ondas que vão para a direita e ondas que vão para a esquerda, sofrendo interferência mútua. Tá legal, pessoal? Então, assim, dependendo de como nós vibramos aí a corda, pode aparecer uma figura como essa. Legal? Vamos então aqui identificar os elementos aqui da onda estacionária, elementos esses que são novos, beleza? Atenção aí, rapaziada. Primeiramente, como eu falei para vocês, né? Esse aí é o padrão de ondas estacionárias, tá? E nesse padrão de ondas estacionárias, esses pontinhos vermelhos aí, eles vão indicar um elemento fundamental das nossas ondas estacionárias, chamado de nó. Tá legal, pessoal? O pontinho vermelho é chamado de nó. E o nó, pessoal, ele vai representar sempre um ponto de oscilação mínima
ou, num caso mais ideal, né, um ponto de oscilação nula. É como se a ondinha, o elemento da onda naquele ponto ficasse paradinho, parado mesmo. Tá legal, pessoal? E nesse ponto aí, né, galera, nós temos aí uma região de interferência, atenção, destrutiva. Tá legal, pessoal? Aquele ponto em que uma crista encontra um vale ou um vale encontra uma crista. E aí o resultado aí é uma destruição total em que o ponto lá da onda estacionária não se mexe. Tá legal? Da mesma forma também, pessoal, que nós temos esses 4 pontinhos azuis aí, ó, que apareceu agora. Esses pontinhos azuis, eles vão representar um outro nome, né, que é o ventre. Tá legal? O ventre, pessoal, ele representa, portanto, um ponto de oscilação máxima, tá certo? Enquanto o nó é um ponto de oscilação mínima, nula, né, interferência destrutiva, o ventre, ele representa um ponto de oscilação máxima, né, interferência, portanto, o quê? Construtiva. Pois é, irmão. Esse ponto aí de ventre, galera, ele vai ser aquele pontinho ali em que uma crista encontra uma crista ou um vale encontra outro vale. Tá legal, galera? E rapaziada, repare nessas estruturinhas aí, ó. Essas 4, tá vendo aí, ó? 4 gominhos, tá vendo? Tipo assim, uns gominhos, né? Bola de futebol americano, por exemplo. Então, essas estruturinhas aí destacadas, pessoal, elas representam o fuso, tá? E a definição do fuso é a região ali contida entre 2 nós consecutivos. Tá certo, pessoal? Esses aí são os elementos de uma onda estacionária. Eu queria lembrar para vocês, pessoal, que dependendo, não esqueça disso, e nós vamos ver isso hoje, daqui a pouquinho, tá legal? Mas não esqueça, pessoal, que o padrão de ondas estacionárias depende da frequência, beleza? Depende da frequência de oscilação das ondas. Dependendo da frequência, eu tenho um padrão com 4 fusos, como é o caso aí do exemplo. Dependendo da frequência, eu tenho um padrão de menos fusos ou mais fusos, tá legal? Ou, irmão, dependendo da frequência, nem tem configuração de onda estacionária, né? Pode ser um caos total ali que não é feita o padrão ali, né? A forma da onda estacionária. Tá legal, pessoal? E, rapaziada, uma outra coisa que é muito importante da gente analisar é o seguinte. Repara só aqui, gente. Vamos lá. Eu tenho aqui a distância de um nó até outro nó. Tá legal? Para você pensar aqui direitinho, olha só. Acompanha a onda verde. Acompanha a onda verde. Vamos pensar aqui, galera. Se eu começo nesse segundo nó aqui na onda verde, onde que a minha onda completaria um ciclo, hein? Vamos pensar? Ó, partindo desse nó aqui, né? Eu vou aqui para o ponto máximo, depois eu volto para o nó. Continuando, eu venho para um ponto mínimo, e aí eu completaria um ciclo nesse outro nó aqui, ó. Então, tipo assim, vamos imaginar que esse aqui é o primeiro nó. Eu só vou completar um ciclo completo no terceiro nó, tá legal? 2 nós consecutivos, eles distanciam um do outro, não uma oscilação, porém metade da oscilação. Legal, pessoal? Então muita atenção nessa hora aí, gente, anota isso no seu caderno aí, por favor, tá? Mas a distância entre um nó e outro é metade do comprimento de onda. É a metade de uma oscilação. Isso aqui, ó, seria uma oscilação. Então, isso aqui é a metade da oscilação. Beleza? Professor, eu posso falar a mesma coisa para dois ventres? Claro que pode, falar a mesma coisa para 2 ventres, tá legal? Olha só, pessoal, a distância de um ventre até outro representa também a metade do comprimento de onda. Porque, por exemplo, olha só, imagina que a ondinha roxa, ó, a ondinha roxa, beleza? Esse ponto aqui de ventre, ele vai ser um ponto máximo, legal? Esse outro ventre aqui, ó, na onda roxa, já representa um ponto mínimo, né? Então, do ponto máximo até outro ponto máximo é uma oscilação completa, é um comprimento de onda completo. De um ponto máximo até um ponto mínimo já é metade do comprimento de onda. Legal, pessoal? E por último, mas não menos importante, se liga nessa ideia aqui, vamos lá, presta atenção que nós vamos utilizar muito isso nas próximas aulas, tá legal? Que é a distância de um ventre até um nó. Se a distância entre 2 nós é a metade do comprimento de onda e a distância entre 2 ventres também é a metade do comprimento de onda,
A distância entre um ventre e um nó é a metade dessa metade, que é 1/4. Tá legal? Recapitulando, a distância entre dois nós é meio lambda, a distância entre dois ventres também é meio lambda, e a distância entre um ventre e um nó é 1/4 de lambda. Beleza? Meus amores, então, agora que você aprendeu sobre as ondas estacionárias não são ondas que ficam paradas, são ondas que sofrem múltiplas reflexões em um espaço fechado, em um espaço contido, como por exemplo a extensão aí do corpo de um violão, né? E vamos falar de cordas sonoras por falar do violão, né? Como eu citei agora há pouco. Beleza, pessoal? Vamos aplicar essa ideia das ondas estacionárias com fusos, ventres e nós na ideia das cordas, beleza? Isso aqui, consequentemente, pessoal, pode ser aplicado em instrumentos de corda, né? Como, por exemplo, violão, viola, violoncelo, violino ou piano, né? Então vamos imaginar uma coisa aqui, gente. Eu tenho aqui uma corda que ela está esticada. Essa corda ela tem um comprimento L, tá legal? E essa corda nesse primeiro momento está em repouso, beleza? Está parada, está só esticada. Essa corda aí, pessoal, eu não vou levar isso em consideração agora, mas essa corda ela possui uma tensão, né, uma força que tensiona ela, uma força T, por exemplo. E essa corda ela também apresenta uma quantidade de massa distribuída nesse comprimento L. Massa dividido pelo comprimento, isso representa o quê? Isso mesmo, a densidade linear daquela corda. Vamos imaginar também, pessoal, que essa corda ela seja totalmente homogênea, ou seja, a massa dela é bem distribuída na sua extensão. Tá legal, pessoal? E nesse caso aí a corda está em repouso, beleza? Vamos imaginar aqui uma coisa, que de alguma forma, né, uma fonte faça essa corda aí oscilar, né, a ponto de um padrão de onda estacionária existir nessa corda. Galera, vamos discutir aqui uma coisa. Veja bem, a nossa corda, ela é presa nas duas extremidades, ela é fixa nas duas extremidades. E olha, lá atrás, na matéria de reflexão, né, de fenômenos ondulatórios, eu falei para vocês, pessoal, que quando uma onda numa corda ela reflete de maneira tal que a extremidade dessa corda é presa, é fixa, a onda que chega lá, ela sofre uma inversão de fase ao ser refletida. Tá legal? Então assim, no momento em que a onda chega, e ela está numa fase, por exemplo, crista. No momento em que a onda reflete, ela já está na fase oposta, por exemplo, vale. Então vamos imaginar uma coisa, pessoal, que assim, sempre nas extremidades, eu digo sempre. O que é sempre, professor? Sempre é uma coisa que está contida num universo de 100%. Em 100% das vezes, todas as vezes, não tem nenhum caso que não aconteça isso. Ou seja, sempre, né? Sempre vai aparecer aqui nas extremidades da minha cordinha um padrão de nó, né? Por quê? Porque na extremidade é o momento em que chega uma onda numa fase e sai na outra. Ou seja, essa inversão de fase aí resulta nesse padrão de interferência que é o nó. Beleza? Então foca nisso aí, pessoal. A única coisa que eu sei da vida aqui em relação a essa parte de cordas é que nas extremidades nós teremos nós. Beleza, pessoal? Aí eu te pergunto uma coisa, galera. Se eu terei um nó à esquerda e um nó à direita, com certeza, independente da frequência, qual é a mínima condição para existir uma onda estacionária numa corda? Eu te pergunto. Repito, nessas condições, sabendo que eu tenho um nó à esquerda e um nó à direita, com certeza, qual é a mínima condição para existir uma onda estacionária numa corda? Pessoal, pensa assim comigo, ó. No mínimo, irmão, no mínimo, cara, eu tenho um nó à esquerda, um nó à direita, mas nem só de nó viverá uma onda numa corda. Eu tenho que ter um ventre também, concorda comigo, pessoal? Entre dois nós, eu tenho pelo menos um ventre.
Não é verdade, pessoal? Então eu apresento para vocês aqui agora a mínima condição para a existência de uma onda estacionária numa corda, que é essa configuração aí que você está vendo. Tá certo? Nessa configuração aqui, gente, eu estou obedecendo esse padrão, né? Eu tenho aqui, olha, um nó do lado esquerdo e um nó do lado direito. Beleza? Lembrando, pessoal, que o comprimento da minha corda é fundamental para o entendimento dessa matéria. Repara só que daqui a pouco eu vou fazer uma comparação, beleza? Galera, olha só. Eu sei, e você também sabe, porque nós vimos agora, que a distância entre dois nós consecutivos, representa a metade do comprimento de onda. Então olha que interessante aqui a conclusão que nós teremos a partir de agora, pessoal. Atenção. O comprimento dessa corda é L, beleza? E nessa extensão do comprimento da corda L, eu percebo a existência de uma metade do comprimento de onda. Repara só que eu vou escrever isso aqui, ó. O comprimento da corda abrange uma metade do comprimento de onda. Então se liga só nessa ideia, pessoal. Essa aqui é a menor condição para termos uma onda estacionária, a mínima numa corda. Professor, aí eu não tenho como ter, por exemplo, um nó só, não? Galera, se você tem essa dúvida, você não prestou atenção, volta um pouquinho no vídeo aí, tá, gente? Sendo que a corda ela está presa nas duas extremidades, então obrigatoriamente vai aparecer pelo menos um nó à esquerda e pelo menos um nó à direita. Então, no mínimo, eu tenho essa configuração, pessoal, de dois nós e um ventre. Tá legal? Galera, esse padrão de onda estacionária, esse padrão que representa a menor condição para termos uma onda estacionária numa corda, é chamado de primeiro harmônico. O primeiro harmônico é isso, né? É a mínima condição para existir uma onda estacionária numa corda, né? E ele também é chamado de estado fundamental. Tá legal, pessoal? Estado fundamental representa o primeiro harmônico. Atenção, pessoal. Quantos nós temos mesmo? Nós temos dois nós. Legal? Quantos ventres nós temos aí mesmo? Nós temos apenas um ventre. Então, galera, olha só uma coisa que a gente já pode ficar ligado aqui, ó. Primeiro harmônico nós sabemos que é a mínima condição, né, para existir aí uma onda estacionada numa corda, beleza? Repare que nesse primeiro harmônico eu tenho que o comprimento da corda é igual a uma metade do comprimento de onda. Então, assim, se o estado fundamental ele representa na extensão da corda uma metade de comprimento de onda, os próximos estados de vibração que formam uma onda estacionária tem que ser o quê? Estados quantitativos comparados ao primeiro harmônico. Ou seja, o primeiro harmônico apresenta uma metade. Um segundo harmônico apresentaria duas metades. Um quinto harmônico, 5. Ou seja, os harmônicos, pessoal, os demais harmônicos, eles são múltiplos inteiros do primeiro harmônico. Tá legal, pessoal? Tá tranquilo enquanto a isso aí? Então vamos continuando aqui, galera, olha só. Se eu, por acaso, conseguir fazer aumentar a frequência de vibração dessa onda aí, esse padrão de onda estacionária, ele é desfeito. Tá legal, pessoal? Ele é desfeito, ok? E aí, galera, aumentando mais ainda, um próximo estado de vibração ele acontece, que no caso é esse aqui. Tá legal, pessoal? Repara só aqui, gente, nesse segundo caso, se você comparar com o primeiro, né, olha só, o primeiro eu tenho um fuso, né? Nesse segundo caso eu já tenho dois. Legal? Então, nesse segundo caso aqui, gente, a extensão L do meu fio, né, da minha corda, abrange agora não mais uma metade do comprimento de onda. Porque agora, como eu tenho três nós, eu tenho aqui que do primeiro para o segundo nó, a distância é uma metade do comprimento de onda.
A distância do segundo para o terceiro é uma outra metade do comprimento de onda. Atenção, pessoal, por favor. Apesar de eu não ter diferenciado aqui agora no desenho, basicamente, rapaziada, o comprimento de onda desse segundo caso não é igual ao do primeiro caso. Tá legal? O do primeiro caso é um comprimento maior, o do segundo caso já é um pouquinho menor. Mas nesse segundo caso aí, pessoal, eu tenho que na extensão da corda, eu tenho agora duas metades do comprimento de onda. Aqui, ó. Duas metades do comprimento de onda. Simples assim. Tá legal? E nesse caso, rapaziada, já que no primeiro caso era uma metade e agora são duas metades, esse aqui é o famoso segundo harmônico. O segundo harmônico, ele é um estado de vibração em que ele apresenta o dobro do que foi apresentado no estado fundamental. O estado fundamental tinha uma frequência, aqui é uma frequência dobrada. Se lá era 100, aqui é 200. Se lá era 500, aqui é 1000. Sacou? Então assim, lá era uma metade, aqui são duas. Lá era apenas um fuso, aqui são dois. Tá legal? Então, por falar nisso, ó, nós temos agora aqui 3 nós, não é? E 2 ventres. Uma coisa que você já pode perceber, pessoal, é que o número de ventres acompanha o número que representa o harmônico. Segundo harmônico, 2 ventres. Tá legal? Daqui a pouco eu falo do número de nós. Legal, pessoal? E assim, eu não vou ficar fazendo toda hora isso que eu estou fazendo, mas pela terceira e última vez, se eu aumentar aí a vibração da minha corda, nesse caso aí, gente, essa configuração se desfaz e aumentando, vai aparecer uma terceira forma de onda estacionária, que no caso é essa aqui. Tá legal? Bom, nesse caso, galera, repare que enquanto a frequência está aumentando, se liga, hein, pessoal, o comprimento de onda ele vai diminuindo. Lembra, no primeiro harmônico, na extensão L, eu tinha, em toda a extensão da corda, uma metade de comprimento de onda. Aqui já são quantas? Aqui já são 3 metades. Tá legal, pessoal? 3 metades, então lá, o comprimento da minha corda é igual a 3 vezes o comprimento de onda. Tá legal? 3 vezes o comprimento de onda. E aí, pessoal, se esse caso ele apresenta o triplo do que foi apresentado no primeiro harmônico, esse aqui é chamado de terceiro harmônico, tudo bem, pessoal? Pois é, terceiro harmônico. E assim, galera, o terceiro harmônico, assim como qualquer outro harmônico, ele é um múltiplo inteiro do primeiro. Se no primeiro harmônico a frequência era 150 Hz, aqui é 450, 3 vezes. Tá legal, galera? Nesse caso, eu tenho 4 nós e eu tenho 3 ventres. Tá certo, galera? Esse aqui foi o terceiro harmônico, beleza? Então, recapitulando, galera. Olha só, rapidinho aqui então, ó. No primeiro harmônico, que é a condição mínima para existir uma onda estacionária numa corda, com 2 nós e um ventre, consequentemente um fuso também, né? Eu tenho o primeiro harmônico, né? Na extensão L da minha corda, eu tenho uma metade do comprimento de onda, beleza? No segundo harmônico, na extensão L, são 2 metades do comprimento de onda, e aqui eu tenho 3 nós e 2 ventres. Professor, eu não posso cortar 2 com 2, não? Claro que pode, mas eu acho que você já entendeu que eu estou fazendo aqui uma comparação entre o número do harmônico com as metades do comprimento de onda. Você se ligou nisso aí, né, gente? Dá pra cortar? Óbvio que dá. Mas assim, eu tô querendo te mostrar que, nesse caso, são 2 vezes a metade do comprimento de onda. Enquanto no terceiro caso, são 3 vezes. Eu tenho 4 nós e 3 ventres. Tá legal, pessoal? No terceiro harmônico. Aí você pode fazer o exercício mental, né, pessoal? De outros estados, por exemplo, sei lá, é o 10º harmônico. O 10º harmônico, no caso, são 10 metades do comprimento de onda, né? Conforme a frequência vai aumentando, o comprimento de onda vai diminuindo, natural, legal? E aí no 10º harmônico eu terei 11 nós e 10 ventres, né? Por exemplo aí. Então nós podemos pegar aqui um geral. Em geral, para o 80º harmônico, para um pouquinho, pessoal.
Professor, o que é enésimo? Enésimo é um termo que nós utilizamos quando nós utilizamos uma letra para se referir a um número ordinal. Exemplo, o número cardinal é o número 1, o ordinal é primeiro. O cardinal é 5, o ordinal é quinto. Aí nós podemos trocar, ao invés de um número, uma letra. Vamos imaginar que a letra que represente um número cardinal seja a letra N, beleza? Então, o ordinal referente a essa letra N seria o enésimo. Na matemática, nós utilizamos muito isso, tá, pessoal? Se a letra é K, o termo é késimo. N, enésimo. M, emésimo. L, elésimo. É só você pegar a letra, tracinho, ésimo. Tranquilo, pessoal? Então, tipo assim, não vamos falar nem do primeiro, nem do segundo, nem do décimo, nem do vigésimo, nem do centésimo. Vamos falar do enésimo. Para o enésimo harmônico, né, eu tenho que o comprimento da minha corda equivale a N vezes o comprimento de onda desse enésimo harmônico dividido por 2. Ou seja, para o enésimo harmônico eu tenho N metades do comprimento de onda. E para isso aí, meus jovens, eu tenho algumas reações, né? Como, por exemplo, no comprimento de onda. E é claro, né, pessoal, a letra N refere-se ao número do harmônico. Tá legal? Bom, comprimento de onda. Olha só, galera. Nesse caso aí, eu estou iniciando esse estudo, digamos assim, comparando, né, o comprimento da corda com o comprimento de onda. Só que o ideal aqui, gente, para, por exemplo, se essa corda é uma corda de um instrumento musical como um violão, para conhecermos, por exemplo, quais são as notas tocadas nesse violão aí, por exemplo, pessoal, é interessante fazer o contrário. É interessante colocar o comprimento de onda em função do comprimento da corda. Tá legal? Então, isolando aqui o meu lambda, esse N passa dividindo e esse 2 passa multiplicando, eu tenho que o comprimento de onda para um determinado harmônico, nessa onda estacionária na corda, eu tenho que o cálculo é esse, ó, 2L sobre N. 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo número do harmônico. Tá legal, pessoal? E a frequência? Pois a frequência, pessoal, eu vou sair daqui, ó. Nós sabemos pela equação fundamental da ondulatória que a velocidade de uma onda é produto, né, entre o comprimento de onda e a frequência, beleza? Então a frequência, se você isolar, ela será a velocidade da onda dividido pelo comprimento da onda, beleza? Olha só, galera, nesse caso aqui, olha, eu sei que o comprimento de onda para um determinado harmônico, e é aí nesse ponto que eu vou chegar, é igual a 2L sobre N, não é? Então, no lugar aqui de lambda, eu coloquei 2L sobre N, tranquilo, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu chego nessa formulazinha aqui. Tá legal, pessoal? Rapaziada, para tudo que você está fazendo, vamos conversar sobre essa fórmula. Essa formulazinha aqui, gente, ela vai representar talvez a coisa mais importante que eu vou falar para vocês na aula de hoje. Tá legal, pessoal? E assim, o mais importante de uma matéria de física muitas vezes não é você conhecer tudo, não é você ficar lembrando de equações, não é, pessoal, ter aquela destreza matemática, que é importante, mas de repente o mais importante não é esse. Galera, a importância muitas vezes está nos detalhes, galera. Sempre lembre-se disso, nos detalhes. Olha só, gente, convido vocês para pensarem comigo uma coisa. Vamos lá? A frequência, ela representa a quantidade de vezes que uma onda vai oscilar, né, em um certo tempo, por exemplo, de 1 segundo. Tá legal, pessoal? A frequência. E note aqui, gente, uma coisa. Por exemplo, o comprimento da corda pode variar. Esse comprimento L da corda aqui, gente, não necessariamente... Vou até pegar meu violão aqui para te exemplificar melhor. Mas esse comprimento L da corda não necessariamente é o tamanho da corda toda. Não necessariamente é.
Você tem que entender que esse L aí, pessoal, é o comprimento da parte da corda que vibra. Se ligou? Então, por exemplo, se eu deixo a última corda aqui, a Mi, tocar solta, o som vai ser esse, não é verdade? Ou seja, nesse caso, está toda a corda vibrando. Legal? Agora, se eu coloco o meu dedinho aqui na quinta casa, por exemplo aqui, ó, a minha corda só vai vibrar do meu dedo, onde está o meu dedo, até ali embaixo. Essa parte de cima aqui, ela não vibra mais, entendeu, pessoal? Então, por exemplo, como a frequência está relacionada à nota musical, ao som que você ouve, repare a comparação que nós iremos fazer aqui, jovem. A frequência, ela é o quê? Do comprimento da parte vibrante da minha corda. Ela é o quê? A frequência é uma grandeza inversamente proporcional a esse comprimento. O que isso vai significar? Nossa, isso vai significar tanta coisa, cara. Atenção aí, gente, vamos lá para os exemplos, tá? Rapaziada, se a frequência é inversamente proporcional com o comprimento da parte vibrante da corda, quanto maior for a frequência, menor será o comprimento da parte vibrante da corda. Quanto menor for a frequência, maior será o comprimento da parte vibrante da corda. Isso diz muita coisa. Primeiro exemplo, pessoal. Primeiro exemplo. Se eu deixo a corda tocar toda, ela toda solta, toda solta aqui, gente, isso aqui nessa corda representa o som mais grave. Porque, veja bem, se esse aqui é o comprimento vibrante máximo da minha corda, então esse aqui, pessoal, é o som de frequência mínima, tá certo? Agora, se eu vou diminuindo a parte vibrante da minha corda, eu vou aumentando a frequência. Então, por exemplo, ó, se eu deixo a corda solta aqui é mais grave. Se eu toco aqui embaixo, ó, já é mais agudo. Olha que interessante isso, pessoal. É uma outra coisa também, gente. Nós seres humanos, nós somos mais afetados, nós percebemos mais ondas agudas do que ondas graves. O grave muitas vezes você sente, mas às vezes você não escuta. O agudo você escuta mais e sente menos. Tá certo, pessoal? É justamente por isso, galera, que um guitarrista, por exemplo, na hora de fazer um solo, na hora de fazer o solo, ele quer tocar notas que se destacam, né, que aquela pessoa que está escutando o som vai ouvir, beleza? E é por isso que ele toca o instrumento mais nessa região aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, sei lá. Por exemplo, são sons mais agudos, né? Então nessas regiões aqui, pessoal, a limitação é maior, né? No caso, a onda vibra num espaço bem menor e o som que você escuta é um som bem mais agudo. Tá legal, pessoal? Isso é muito importante de você ter essa noção, tá, gente? A frequência do som que você ouve é inversamente proporcional com o quê? Com o comprimento da parte vibrante da minha corda. Outros exemplos, pessoal. Galera, o piano, ele é um instrumento de cordas, né? Eu não sei os nomes exatamente, se tem algum pianista aí me vendo, me desculpe se eu falei alguma coisa errada, tá, gente? Mas é só para você ter uma noção, né? Quando eu toco o piano, quando eu toco uma tecla do piano, pessoal, essa tecla aciona um martelinho. E esse martelinho ele toca numa corda, tá certo? Os pianistas de plantão aí, ó, talvez também os tecladistas, né, devem saber disso. As teclas mais à esquerda são teclas mais o quê? Graves. A frequência é menor. Então quando você toca uma tecla que é mais grave, pessoal, de uma nota mais grave, aquele martelinho vai tocar numa corda maior, né? A corda maior, a frequência é menor. E aqui à direita, pessoal, as teclinhas, elas representam as notas mais agudas, né?
as notinhas mais agudas. Então quando você toca lá aquela teclinha, aquele martelinho vai tocar numa corda menor. A corda menor, frequência maior. Se ligou? E assim, ainda falando sobre isso, pessoal, galera, instrumento, isso em geral, tá, galera? Não só com cordas, também serve para tubos, também serve para percussão, bota fé? Mas em geral, galera, rapaziada, anote isso aí, gente. Em geral, instrumentos musicais de maior porte são instrumentos musicais graves. Tu já viu o contrabaixo? Aquele contrabaixo vertical, né? Muito utilizado aí em conjuntos de jazz, blues ou de conjuntos mais antigos, né? Aquele contrabaixo vertical e tudo mais. Ele é gigante e ele emite um som, o que? Grave, né? Tu já viu aquele instrumento de sopro, a tuba, né? Que é muito utilizado naquelas bandinhas americanas, né? Que entram no campo lá antes do jogo de futebol americano, sabe? Marchinha, aquela coisa toda. Então, o músico, ele tem que entrar no instrumento, fica aquele tubo aqui do lado do ouvido dele, né? Aquilo ali é um som bem grave, é como se fosse o contrabaixo dos instrumentos de sopro, né? E é um instrumento grande. Agora, por outro lado, pense, instrumentos de menor porte são instrumentos mais o quê? Mais agudos, cara. Cavaquinho. Pequenininho, cavaquinho, ele é bem agudo. Um apito. Nossa, um apito é bem agudo, uma gaita, agudo, entendeu, pessoal? Então é muito importante você, pré-vestibulando, fazer esse tipo de link, né? Instrumentos de maior porte, eles são mais graves. Instrumentos de menor porte, portanto, mais agudos. Beleza, pessoal? Ainda falando da frequência, uma coisa que eu citei aqui no decorrer da aula, que eu não falei, mas vou falar agora, é que a frequência de um determinado harmônico é um múltiplo inteiro do primeiro. Então, tipo assim, a frequência do 10º harmônico é 10 vezes a frequência do primeiro harmônico. A frequência do 5º harmônico é 5 vezes a frequência do primeiro harmônico e assim por diante. Beleza, pessoal? Anota isso aí então, gente. E rapaziada, por último, mas não menos importante, uma observação que você já se ligou, tá legal? Ainda para o 80º harmônico. O número de ventres acompanha o número do harmônico. Então, se eu estou no 6º harmônico, eu tenho 6 ventres. Eu chamo, por exemplo, aí o número de ventres de V, por exemplo. Beleza, pessoal? E o número de nós é sempre o número do harmônico mais 1. Primeiro harmônico, 2 nós. Segundo harmônico, 3 nós. Quinto harmônico, 6 nós. Só colocar um dedinho a mais, né, pessoal? Centésimo harmônico, 101 nós, e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula de ondas estacionárias. Aqui nós definimos as ondas estacionárias, tá legal? E nós aplicamos esse conceito aí na parte de ondas em cordas. Legal? É muito importante fazer esse link desse último momento que eu falei para vocês sobre a frequência, em que o tamanho do instrumento pode e influencia no som que você ouve. Geralmente instrumentos maiores, eles são instrumentos mais graves. E enquanto instrumentos menores, portanto, mais agudos. Beleza, pessoal? Jovem, semana que vem nós voltamos com novas definições sobre ondas estacionárias. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha uma semana muito interessante. Tá legal, pessoal? Bons estudos, aproveite. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Professor Alex fica por aqui. Um beijo e tchau, até a próxima. Valeu? Fui!